Olá a todos, eu sou a Aline, sou estudante do curso de Psicologia da UNA Catalão, faço parte da UC de Psicanálise, Teoria e Técnica. Olá pessoal, eu sou a Daniela, também sou estudante do curso de Psicologia. A gente está aqui hoje para gravar um podcast com a nossa convidada. A gente pede agora para a nossa convidada se apresentar, por gentileza. Oi meninas, oi pessoal. Meu nome é Adriana Fayad Campos, eu sou psicóloga por formação, me formei na UFO, né? Depois fiz especialização em Psicologia do Esporte, também na UFO, na UFO não, em São Paulo. Aí voltei para Uberlândia, fiz mestrado em Psicologia Aplicada na Universidade Federal de Uberlândia também. Depois entrei no doutoramento em Psicologia do Aconselhamento em Portugal, na Universidade de Coimbra. E a minha abordagem teórica sempre foi a psicanalítica, ao longo da jornada toda. E o tema de hoje, que a gente vai tratar no nosso podcast, é a psicanálise no atendimento clínico e os desafios da contemporaneidade. Bom, vamos começar então com a nossa primeira pergunta para a nossa convidada. Adriana, quais são os elementos centrais que o psicanalista busca observar durante uma sessão? Bom, eu vou tentar falar de uma forma que abranja a maior parte, mas é claro que dentro da psicanálise, assim como a psicologia tem diferentes abordagens, a psicanálise também tem diferentes vertentes dentro dela. Então tem coisa que às vezes não procede para uma determinada escola, mas procede para outra. Mas via de regra, né, o que a gente vai observar são as associações livres que a pessoa faz, né, as repetições, os atos falhos, os sonhos. Os sonhos agora andam meio fora de moda, o pessoal já não fala neles tanto mais, mas é um material riquíssimo para análise, porque é um material que vem diretamente do inconsciente, né? Então é muito bom. Eu lembro até que na minha época de faculdade, um professor deu essa dica e eu passei a fazer. Eu dormia, na época não tinha celular, né? Eu dormia com um caderninho e uma caneta do lado da cama, para assim que eu acordasse eu anotar o sonho que eu tive, que a gente costuma esquecer assim que acorda. E depois eu fazia uma autoanálise desses sonhos. Então, esses são os elementos básicos que a gente tem que observar na nossa prática clínica. As associações livres, as repetições, os atos falhos principalmente, né? E os sonhos também. Eu acho as repetições disso tudo aí, as repetições e a associação livre o mais importante. Perfeito. O mais comum. E como podemos perceber o avanço no que diz respeito ao processo de análise? Pois é, a gente percebe pela própria mudança de comportamento. Eu gosto dessa frase, né? Parece coisa de outra abordagem, mas mudanças mesmo no padrão de comportamento, simbolizações diferentes. Por exemplo, antes a pessoa às vezes não conseguia nem nomear um sentimento que ela tinha, ela só sentia aquela angústia pura, agora ela já consegue nomear. Então, são alterações mesmo de padrões de conduta com as pessoas, alterações nas suas relações interpessoais, que agora ela já consegue lidar com isso de outra forma, de maneira que antes ela não conseguia. Então, a gente percebe o progresso nessas alterações aí, né? E o próprio retorno do paciente para a gente também. Além dos estudos, tem estudos longitudinais também que indicam isso daí. Ótimo. Terceira pergunta. De que forma os conceitos psicanalíticos podem auxiliar na compreensão dos acontecimentos da vida do paciente, que geram os bloqueios emocionais e que impedem a realização dos seus projetos de vida, tanto pessoais quanto profissionais? Justamente por a gente trabalhar naquela camada meio que perpassa pelos fatos da vida da pessoa, é quase como se o psicanalista agisse como um tradutor para a própria pessoa, da própria linguagem. Porque a gente tem o hábito de acreditar que uma criança, por exemplo, é incapaz de falar dos problemas dela, portanto, para a gente perceber os problemas da criança, a gente oferece uma sessão de ludoterapia, né? Coloca os brinquedos para ela poder interagir e, ao brincar, ela mostra a problemática dela, supostamente. Só que a gente acha que a gente que é adulto é muito diferente disso, e não é. A gente também não tem ciência o que a gente está fazendo com a gente mesmo. A gente tem notícia da gente mesmo, mas a gente não tem plena consciência, até porque, justamente como a gente estuda o inconsciente, a gente sabe que a maior parte da determinação da nossa conduta, dos nossos sentimentos, vem do inconsciente. Então não tem como você aprender totalmente, eu estou assim porque eu sofro disso, eu tenho aquilo, eu tenho essa limitação, e fazer uma autoanálise perfeita. Não tem como fazer isso. Então, como que a psicanálise ajudando você a interpretar nas entrelinhas o que você anda fazendo de você mesmo. Então ajuda muito, por exemplo, às vezes você não consegue ser promovida no emprego, porque sempre que você está perto de ser promovida, você faz uma besteira e volta a perder o bom trabalho que você tinha feito. Por que você faz isso, entendeu? Como é que você lidava com figuras de autoridade, por exemplo, na sua infância, entendeu? Sempre eu tentava agradar meu pai, estava tudo bem, mas na última hora eu sempre levava uma bronca e pronto. E sem perceber você está reproduzindo isso agora. Então, na clínica analítica, você vai perceber coisas que
Não tem como você perceber de outra forma. Por isso que a gente fala que o método psicanalítico, ele é um método, ele não é só teoria, técnica e teoria da técnica, ele é um método. O método significa que ele não só estuda o fenômeno, como ele cria o fenômeno que ele estuda. É uma coisa que se autorreproduz. Então, como é que você vai perceber o que está nas entrelinhas se você não costurar nas entrelinhas, né? Uma pergunta que surgiu aqui agora, enquanto você falava, a maioria desses bloqueios emocionais que a gente lida dentro do consultório surgem na infância. A infância seria essa base sólida desses conflitos? O que a psicanálise pensa a respeito disso? Geralmente é, mas não necessariamente. Não necessariamente. Pode ser uma coisa recente, pode ser um trauma mais recente que você viveu, uma situação difícil que te marcou recentemente. Não tem que ser necessariamente lá na infância. Tanto que na psicanálise que eu pratico, que é da teoria dos campos, a gente não tem que ficar remontando a infância da pessoa, sabe? Não precisa fazer todo um levantamento histórico da pessoa, não precisa de... Aliás, em psicanálise nenhuma faz isso, mas muito menos na teoria dos campos, né? Ela é mais fenomenológica, então a gente parte daquela sequência, né? De deixar surgir para tomar em consideração. Então aí você vai tentar ver de onde está vindo isso. Não necessariamente vem da infância, mas a chance é grande que venha também. Agora, na quarta pergunta, a gente gostaria de saber como normalmente é estruturada uma sessão de psicanálise. Existem diferenças entre os atendimentos presenciais e online? Se sim, quais seriam? Pois é, a estrutura básica, é como eu falei no início, vai depender de qual escola psicanalítica que a pessoa segue, né? Para alguns, por exemplo, hoje já se tem como consenso que o tempo mínimo da sessão é 50 minutos. Praticamente é um consenso, mas alguns analistas se permitem, né, fazer uma sessão às vezes um pouco mais curta, quando ele sente que o momentum ali, né, o ponto realmente crítico daquela sessão já foi alcançado aos 40 minutos, ele já encerra ali e tudo bem, né? Ou às vezes passa um pouquinho dos 50 minutos também. Tem analista que se dá essa liberdade. Então assim, tudo, cada elemento da sessão analítica pode variar de acordo com a teoria que você está seguindo, né? Mas, via de regra, a estrutura foi a estrutura que você perguntou? Sim. Basicamente a estrutura é essa mesmo, é a escuta, né, a suposta neutralidade. Essa neutralidade tem que ser colocada em contexto, não é uma neutralidade absoluta, porque o analista é uma pessoa que faz parte de um contexto histórico também, o analisando também é. Então é uma neutralidade no sentido de não impor valores seus ao paciente, de não impor seus desejos ao paciente. Essa é que é a neutralidade que a gente está falando. Agora, lógico que você não pode fingir que você é um fantasma sem alma, não é uma alma pairando ali que não tem sexo, não tem classe social nem nada. Claro que tem, né? Então, essa é a neutralidade que eu acho que é um fator básico da clínica psicanalítica. E a escuta diferenciada, que é uma escuta, como eu falei, das entrelinhas, né? A gente não escuta só o que é dito, mas também o que não é dito, né? Por que não é dito, o que está faltando nessa fala dele hoje, né? Então, eu acho que isso é o principal e é o comum a todos os psicanalistas, independente da escola. A escuta das entrelinhas, ou o olhar, se preferir, né, das entrelinhas, a neutralidade nesse sentido, né? E sobre os atendimentos online e presenciais, quais seriam as diferenças? Pois é, sobre isso eu não me sinto muito qualificada para falar, porque eu não faço atendimento online e eu não tenho nada contra. Eu acho que tem mais aqui. A gente tem que abraçar as novas formas de comunicação mesmo. Mas eu, pessoalmente, ainda não quis mexer com isso, não quis fazer atendimento online, então não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Agora, do ponto de vista de alguém que ainda não fez atendimento online, né, a minha opinião a respeito da diferença é a questão da linguagem corporal. Para mim, pesa muito. Para aquele psicólogo ou psicanalista que para ele a linguagem corporal não é tão importante assim, eu acredito que para ele, então, a sessão online vai ser tranquila. Para mim, pesa muito a linguagem corporal. Não só por causa da psicanálise, mas também por causa da psicologia do esporte, que foi lá quando eu comecei a me interessar mesmo pela junção de mente e corpo, como é que uma coisa influencia na outra. Então, para mim, é impensável trabalhar uma sessão com alguém que eu estou vendo só a cabecinha dele, assim, entendeu? Aí numa tela, né? Então, eu não consigo, tenho evitado até hoje com sucesso e pretendo continuar evitando, só se não tiver jeito num dia, assim. Então, mas eu acho que alguém que atende online, né? E é um veio assim, de mercado da clínico, né, muito bom. Aquela coisa, tem muita gente que tem 50% dos seus pacientes é online, né? Então o pessoal tem gostado bastante, ou seja, funciona. A questão são só limitações pessoais mesmo, né? No meu caso, é uma limitação pessoal. A quinta pergunta: como que a psicanálise contribui para as questões da contemporaneidade? Mais especificamente, a busca rápida por resultados e a medicalização excessiva? Pois é, a psicanálise
ela já, como eu falei da outra vez, a psicanálise ela já nasceu marginal. Ela nunca foi do mainstream, né? Ela nunca foi a forma principal de pensar da época. Ela já nasceu correndo por fora, né? Falando que criança tinha sexualidade, né? Falando que o inconsciente existe, que a gente não é dono da própria cabeça, igual a gente achava que era. Então a psicanálise já veio rompendo paradigmas do pensamento ocidental na época. E de lá para cá, ela tem procurado se reciclar, porque precisa, né? Aquela coisa, como a psicanálise nunca coube totalmente dentro do pensamento da época, ela sempre extravasou isso daí, ela também precisa, às vezes, né, se atualizar, né? Então, por exemplo, aquelas ideias de homossexualidade, perversão que se tinha na época do Freud, ninguém pensa isso mais, né? Porque a gente já evoluiu nos estudos da sexualidade. A questão é que você não precisa... por exemplo, uma coisa que é muito contemporânea, a cultura do cancelamento, né? Isso é lamentável. Por quê? Porque aquela coisa, a partir do momento, é como se fosse uma atitude infantil de negação das diferenças, quando a pessoa despenca daquela idealização, né, para uma negação total da diferença. Então, nossa, você era maravilhosa, mas agora você mostrou que você pensa isso, então você não serve para nada. Agora, de repente, de maravilhosa, você é lixo, vamos cancelar ela. Igual, por exemplo, igual aconteceu com a escritora J.K. Rowling, né, da saga Harry Potter. Ela era idolatrada, aí ela caiu naquela opinião de ser contra trans, parece, né? Eu nunca li nada que ela escreveu, mas dizem que ela tem uma postura contra o pessoal trans, e isso aí, lógico, né, pegou muito mal, e também acho que ela está errada, mas nem por isso eu vou cancelar a mulher e achar que tudo que ela fala é uma porcaria, entendeu? Essa cultura do cancelamento, ela nega as diferenças como se isso fosse anormal e patológico. A minha melhor amiga, ela pensa completamente diferente de mim, e a gente é muito amiga, nem por isso eu vou achar que ela merece morrer, ou que ela tem que sumir do mundo só porque ela pensa diferente de mim. É essa negação da diferença que eu acho muito doentio hoje em dia, né? Então, assim, você não gosta mais da J.K. Rowling, quer ler, tudo bem, mas daí é desejar a morte da mulher porque ela tem uma opinião que você não concorda. Seria diferente se ela tivesse cometido um crime, se ela fosse lá e humilhasse alguém por causa disso, aí já seria diferente, mas é só a opinião dela. A gente não concorda, eu também não concordo, mas tem várias outras coisas que ela faz que eu concordo. Então o pensamento hoje, eu acho assim, a psicanálise, ela vive naquela época, então é lógico que ela é contaminada pelo pensamento, sentimento daquela época, mas ela tem que estar sempre com um pezinho mais adiante, para poder enxergar de fora. Tá? Senão a gente não consegue perceber o que está errado na nossa época, no nosso zeitgeist, né? Na época do Freud, o principal era a histeria, né? Os tabus, né, do sexo. Hoje em dia, sexo não é mais tabu. Hoje em dia, você vai em banca de revista, tem revistinha ensinando a fazer sexo de quanto é jeito, isso não é tabu mais, né? Então, qual que é o tabu de hoje? A psicanálise tem que estar sempre reciclando isso. Hoje já é mais a gordura corporal, é um tabu, né? Hoje não é feio não ser virgem, ninguém liga para isso mais. É feio ser gordo, né? É feio estar acima do peso. E isso também o pessoal, a própria cultura já está começando a rechaçar. E a psicanálise tem que contribuir para a desconstrução desses estereótipos assim que só servem para fazer as pessoas se sentirem mal. Então eu acho que a psicanálise ela vai junto com esses movimentos de pensar a cultura. Por isso que eu falo que psicólogo, principalmente psicanalista, tem que ter sensibilidade, inteligência e cultura geral. Como é que você vai ser um bom psicanalista se você não lê as notícias, não acompanha o que acontece no mundo, não tem uma opinião a respeito, né? E de que maneira as mudanças socioculturais, como as questões de gênero, raça e sexualidade, desafiam os conceitos clássicos da psicanálise? Um exemplo que eu citei agora mesmo, da sexualidade. Respondeu um pouquinho já. Porque a gente pensa assim, e agora, né? Pós-Freud, o que a gente tem a dizer sobre as diferentes... os diferentes formatos de sexualidade que a gente vê hoje, né? Como é que é pós-Freud? Como é que a gente vai falar disso, né? Então, tem vários psicanalistas, pensadores. E o legal da psicanálise é isso, a gente tenta não ficar só naquele nicho. Então, assim, é sempre bom ler filósofos, sociólogos, né? Tem, às vezes, economistas, né? Tem um livro que foi lançado, se não me engano, por um economista agora, que chama A Sociedade do Cansaço, de um economista coreano, que eu estou curiosíssimo para ler, parece que é muito bom, né? E eu estudei alguns sociólogos e economistas lá em Portugal para minha tese, né? E a gente se surpreende muito com o quanto a gente pode aprender sobre o ser humano ainda, de outro ponto de vista diferente da psicologia e da psicanálise. A psicanálise ela se sustenta a partir do inconsciente.
Como esse principal conceito pode ser levado em consideração ao se pensar as demandas, como ansiedade, depressão, em que as outras abordagens trariam mais ponto comportamental, por exemplo? Na psicanálise, a gente, como eu mencionei antes, a gente sempre procura ver o que está entre as coisas que não são ditas, não são faladas e não são mostradas. Quando a gente fala dito, não quer dizer só palavra, quer dizer também ato, né? Então, o que está nos entreatos e nos entreditos que a pessoa é, né? Então, no caso das comportamentais, elas se focam mais no comportamento ansioso. A psicanálise vai tentar entender o que está por trás dessa ansiedade, o que está gerando, qual é o conflito. Porque geralmente a ansiedade ela nasce de um conflito. E não é necessariamente o conflito do sujeito versus o ambiente. Às vezes é um conflito interno. Você, como a gente sabe bem, né, você pode ter desejos que vão contra a sua própria estrutura superegóica, né? Você pode querer coisas que você despreza. Aquela pessoa, por exemplo, a pessoa que fuma, ela quer parar de fumar, ela sabe que aquilo está fazendo mal para ela, mas ela não consegue conter o desejo dela de fumar. Então, é um conflito isso daí, por isso que é tão difícil parar, né? Ou a mulher que trai o marido, ela se sente péssima, mas ela não consegue deixar de sair com o outro, porque ela não se contém. Então, assim, qual é o conflito que está trazendo essa ansiedade? A gente vai atrás disso. E no caso da depressão, a depressão costuma ser enxergada ou percebida como uma agressividade voltada contra o próprio sujeito. Ao invés de você descontar no mundo, né, ou nas outras pessoas, a sua frustração, a sua raiva, você se volta contra você mesmo, contra o próprio ego, né? E aí a pessoa não consegue nem lutar contra aquilo. Então, como que a psicanálise trabalha? Justamente usando as ferramentas que a pessoa nos dá através da fala, das atitudes dela, da notícia que ela nos dá, do que se passa com ela, para a gente poder ajudá-la a perguntar. Por exemplo, na cognitivo comportamental, a gente preocupa em mudar o pensamento da pessoa, né? Alterar a forma da pessoa pensar. Na psicanálise, a gente se pergunta por que você está pensando nisso? Por que você está tendo tanta necessidade de pensar isso, né? E a gente vai em busca dessa resposta. Seria a raiz do comportamento. Pode ser que é aquela coisa. Via de regra, parece que demora mais, porque demora mais, via de regra. Mas não é assim também sempre. Eu tenho tido experiências de atendimentos de emergência ou de atendimentos em que eu não vou ver mais a pessoa no aconselhamento, no hospital, por exemplo. Eu só vou ter aquele momento com aquela pessoa. Eu não tenho várias sessões com ela. Então eu tenho que fazer essa apreensão das entrelinhas. É aí que eu falo que entra a questão da sensibilidade. O psicólogo, o psicanalista, ele tem que ter a capacidade de enxergar, que é a definição de sensibilidade, né? De enxergar grandes coisas nas pequenas coisas, porque você não tem mais muito tempo com aquela pessoa. Você tem ali meia hora, 40 minutos, 50 minutos no máximo, você não vai mais falar com aquela pessoa. Você vai passar para outro paciente, por exemplo, nos atendimentos públicos, de instituição. Então, naqueles 50 minutos ali, você tem que conseguir já aprender alguma coisa, perceber alguma coisa e já, às vezes, interpretar para já ajudar a pessoa. Porque o objetivo da psicanálise é provocar rupturas, é fazer a pessoa pensar de maneira diferente do que ela pensava antes. Mas isso só faz sentido se você prestar bem atenção, né? Não é uma coisa que você decide que a pessoa tem aquilo, você vai falar para ela sobre ela. Não, você tem que partir do que ela te mostra. Por isso que a gente fala, deixar surgir, em teoria dos campos, a gente fala, deixe surgir, não chega lá já com ideias preconcebidas, o que você acha que a pessoa tem. Chega lá, tenta realmente limpar a mente, olha para a pessoa e deixa que ela te mostre. A partir daquilo, você começa a formar o quadro. E como a psicanálise responde ao imperativo de ter que comprovar a eficácia por meio de evidências? Como acontece? É possível avaliar seus resultados de forma objetiva? Isso é mais um fetiche do pessoal do positivismo do que nosso. Nós não temos essa necessidade tão obsessiva de provar nada, mas tem, claro, né? Porque não existe uma necessidade tão premente assim que não há. Há muitos estudos já que provam a eficácia da terapia psicanalítica. Como eu falei lá no começo, o próprio andamento da análise mostra isso. Só que o que acontece é que a maior parte do pessoal de abordagem psicanalítica não tem aquele interesse de ir lá sentar e escrever um artigo sobre aquele caso, apesar de que tem muitos artigos de clínica psicanalítica relatando o sucesso de um tratamento. Tem muito. Mas a gente olha para aquilo e pensa, legal, mas eu prefiro dedicar meu tempo estudando mais do que só ficar sabendo. Claro que às vezes um caso de sucesso você pode se inspirar em alguma coisa ali também, mas pra gente é uma coisa meio autorreferente demais, entendeu? Pra mim interessa mais estudar mais sobre como é que os adoecimentos acontecem, o que eu posso fazer pela pessoa. Isso é muito mais interessante produzir conhecimento sobre isso do que
perder meu tempo escrevendo um artigo contando como foi bem sucedido o meu atendimento. Sabe aquela coisa? A gente pode fazer isso e tem quem faça. Mas não é uma coisa que realmente o pessoal da psicanálise tem essa paixão, esse afã de fazer isso, né? Para mostrar que não, nós estamos certos. A gente sabe que funciona, entendeu? Porque a gente vê na prática as pessoas melhorando. Então, aqueles que têm paciência e interesse em publicar para mostrar que funciona, ótimo. Mas a maioria não tem. A nossa próxima pergunta, já até que foi um pouco respondida por você, seria na questão da cultura do cancelamento, né? E interfere muito na sociedade atual. Você teria mais algo a dizer sobre isso, levando em consideração outros dois aspectos, como, por exemplo, o excesso de performance e a solidão digital? O que você poderia acrescentar? Isso aí é uma coisa muito... Na nossa época, ela é muito diferente da época do Freud e está mudando, está constantemente em mudança. E com a existência agora da inteligência artificial, as mudanças sociais vão acontecer mais vertiginosamente ainda. Então, a gente não pode ficar para trás. Por isso que eu falo que o psicanalista ele tem que estar sempre um passo adiante. Não pode pensar só no hoje, tem que pensar no daqui a pouco, né? Eu brinco, às vezes, falo em sala de aula, mas no fundo não é brincadeira. Vai chegar uma época em que realmente cada um de nós, não nós, eu acho que nós não estamos vivos aqui para ver isso, mas que as pessoas vão ter clones. Isso não vai ser raro de acontecer daqui a uns 100, 200 anos. A gente vai ter a Daniela 1, Daniela 2, Daniela 3, a Aline A, a Aline B e a Aline C. Você manda a Aline C para a faculdade, a Aline B vai fazer as compras e aí as três estão fazendo análise com a gente. Aí vai ter lá a psicanálise dos clones, né? Como é que você trata o clone 1, o clone 2, quem é o verdadeiro, quem é a origem, quem é a cópia? Isso vai ser coisa que a gente vai discutir daqui a sei lá quantos trocentos anos, mas vai ser, tudo indica que sim, porque se tem uma coisa que a filosofia mostrou pra gente é que tudo que o ser humano é capaz de fazer, ele acaba fazendo. Então se a gente consegue, vai acontecer. Então assim, como é que a psicanálise ajuda? Justamente por não ficar dentro da caixinha, a gente consegue sair da caixinha para poder olhar o contexto nosso de um ponto de vista diferente, né? Então a solidão de hoje em dia é tão assim, chega a ser até comovente, né? A necessidade que as pessoas têm de narrar a própria vida nas redes sociais. A solidão é tão grande que a pessoa não se sente mais acompanhada por ninguém. Não tem namorado, não tem namorada, os pais não prestam atenção nele, ou não conhecem ele, ou o namorado também está alienado. A pessoa não se sente, isso é muito solitário. Eu não lembro se foi o Lacan, o Freud, não lembro agora qual autor falou isso, que a vida que vale a pena ser vivida é a vida analisada. Se você vive uma vida que ninguém acompanha, ninguém sabe dela, você se sente brutalmente sozinho. Então, como ninguém te entende, ninguém te acompanha, você se sente sozinha, vou abrir meu coração nas redes sociais, porque pelo menos alguém está me acompanhando, né? Nem que seja um maluco lá que é obcecado por mim, mas alguém sabe da minha vida. Aí você fala, almocei isso hoje, né? O nível de carência da pessoa tem que mostrar para os outros o que ela almoçou. Ou seja, isso é o tipo da coisa que você fala para sua melhor amiga, olha o que eu almocei aqui hoje, né? Que necessidade que há de se mostrar isso para o mundo inteiro, mas as pessoas têm. Agora, o que está por trás disso que eu acho? Uma coisa até que eu postei hoje sobre isso, um menininho falando sobre isso, eu falei, gente, isso está tão óbvio, ululante, que até uma criança já gravou um vídeo sobre isso, que é a ausência do tédio. Isso aí eu acho que é uma coisa que a psicanálise também sempre estudou, e na teoria dos campos ele fala disso, né? O princípio da rotina, né? O que a gente ficou dentro do princípio da rotina, no princípio do absurdo, e é o quê? A gente não tolera mais o não fazer nada. A gente não tolera mais ficar à toa. Descansar, que é um básico. Ficar entediado. O tédio, o ócio, ele é criativo. Quando você fica extremamente entediado, a sua cabeça dá um jeito de inventar alguma coisa. Agora, se você começa a ficar entediado e já pega o celular, você está tapando um buraco com informação, vídeo de gatinho, fica rindo, e você nunca fica entediado. Se você nunca fica entediado, você não consegue mais ser criativo, você não consegue mais nem sequer se conhecer, porque você não se permite saber de si mesmo quando você não vive o tédio. E isso é muito característico de hoje em dia, né? Então, e isso é muito preocupante. As pessoas têm cada vez menos capacidade de abstrair, né? As pessoas entendem literalmente o que você fala, elas não têm... A poesia, se a continuar desse jeito, vai morrer, porque a poesia vive da abstração. Se você é incapaz de abstrair, você é incapaz de entender um poema. E é ruim, eu acho até ruim falar isso, porque eu não sou contra as tecnologias, eu sou muito a favor. Eu adoro celular também, adoro vídeo de gatinho também, eu tenho as horas que eu faço isso também. Mas tem hora que eu propositalmente deixo meu celular lá no meu quarto, né? E vou fazer outras coisas, vou ficar vendo televisão, vou ler um livro, vou ouvir uma música legal, vou ficar na sacada lá, assim, com o meu gatinho no colo, igual vilão de filme, assim. E, sabe, e eu busco o tédio, porque o tédio ajuda a gente a sair do óbvio, né?
E isso entre outros fatores, né? Tem vários fatores que estão presentes hoje em dia. O excesso de medicalização. Vamos inventar doença, porque se virar doença, se a sua inquietação deixar de ser só uma inquietação e virar um transtorno, para isso a gente tem um remedinho que a gente pode te vender, sabe? Então, a patologização das angústias humanas, isso também eu acho muito doentio. As pessoas não querem mais acreditar que a tristeza faz parte da vida. As pessoas não estão tristes mais, estão deprimidas. Elas já tentam transformar aquilo no problema maior, né? Eu tô deprimida, que minha manicure errou meu esmalte, aqui, vou ter que fazer tudo de novo. Meu filho, isso não é depressão, né? Você está chateada, você está frustrada, né? Então, assim, é como se a tristeza tivesse que ser varrida para debaixo do tapete. O certo é ser feliz o tempo todo, igual propaganda, igual Instagram. E ao negar isso, a gente vai tornando as pessoas cada vez mais doentes. E mesmo aquela ideia de seja positiva, seja legal, claro, a pessoa que está sofrendo, você vai falar para ela assim, não, isso é falta de Deus na sua vida, não, olha, é só você, né, dá bom dia para os pássaros, né, a vida é bela, pensa bem, né, e começa a falar coisas positivas para a pessoa ver se ela melhora, aí que ela se sente um lixo mesmo, que ela pensa, poxa, eu não só tô lascada, como ninguém me entende, essa criatura não tem a menor ideia do que eu estou passando para me falar umas coisas dessas, né. Então, é aí que eu acho que entra o papel fundamental nosso, de quem trabalha com saúde mental, de não vir com essas receitinhas de felicidade, que podem ser bem intencionadas no blog lá da fulana, mas um psicólogo vir com esse discurso, um psicanalista, né, é muito empobrecedor, né? A pessoa está lá para falar da dor dela, você vai falar para ela que ela tinha que estar sorrindo, porque pelo menos ela está respirando, é desconsiderar muito, né, o que o outro está passando. Com toda certeza, e essa questão depois vai refletir também de uma situação que eu vivi esses dias, na verdade. Eu tava indo pro meu serviço, eu pedi pro meu cunhado me deixar num lugar que eu ia continuar a pé, porque ele tinha outro compromisso. E fazia tempo que eu não fazia uma caminhada. E quando eu tava fazendo a caminhada, é um bairro mais antigo, tinha vários senhorzinhos sentados conversando, né, assim, mais de tarde. E eu parei pra pensar, meu Deus, quanto tempo tem que eu não sento e converso com a minha família. Parece que quando a gente passa a observar isso, a gente vê que a gente tem tanta coisa pra fazer e fica tão ocupado com tanta coisa ali na nossa vida, que a gente esquece de viver. Eu falei assim, meu Deus, tô esquecendo de viver, tô esquecendo de sentar e ter um momento de conversar com alguém, de conversar com a minha família. Eu soube de um concurso, valendo muita grana mesmo, que fizeram na Coreia do Sul. E o concurso era simplesmente quem conseguia ficar mais tempo sem fazer nada. Então, assim, todo mundo ficava sentado num paninho no chão, os jurados ali observando eles, não podia levar celular, não podia levar livro para ler, nada. Era só sentar na toalhinha lá e ficar sentado, sem fazer nada. Quem ficasse mais tempo assim, sem pedir arrego, né, sem pedir o celular, sem levantar, ganhava o prêmio, né? E muitos foram desistindo logo, porque é muito difícil ficar 5 minutos sem fazer nada. Que dirá ganhar do campeão lá, que já tinha mais de 40 minutos olhando para o tempo, assim, né? Isso para quem já pratica meditação, para quem está acostumado a ficar sozinho consigo mesmo, é fichinha. Mas para o neurótico de hoje em dia, isso é dificílimo, né? Então, por isso que eu falo que hoje mais do que nunca, eu acho que a gente tem que praticar aquela coisa, tem que ter um continho lá do Paulo Coelho, o pessoal adora implicar com o Paulo Coelho, mas ele é bom em contar fábulas, né? Eu gosto dele também. E tem um conto dele que eu não lembro a história que é, mas eu tenho um texto da história que fala que os viajantes, os peregrinos estavam atravessando o deserto e já estavam viajando há muitos dias sem parar, né? Eles estavam exaustos, e de repente um deles fincou a malinha dele no chão assim, sentou na malinha e falou que não ia mais seguir. Aí os outros falaram, vamos, vai ficar aí. Ele falou, não, vocês podem ir, depois eu alcanço vocês. Você vai ficar pra trás? Aí ele falou assim, eu vou ficar aqui, eu viajei rápido demais, agora eu vou esperar minha alma me alcançar. E vou dizer, lógico que ela parava, né? Mas é isso, a gente anda tão rápido, que a gente não espera a alma alcançar a gente, que é esses momentos de ócio que trazem isso pra gente. Então a ironia é essa, a gente cria cada vez mais ferramentas para economizar tempo, como se a gente fosse usar o tempo que sobra para ficar mais tranquilo. Não, a gente quer usar esse tempo que sobra para fazer mais coisas, produzir mais. Ou seja, a gente virou um coelhinho da Alice, eu tô atrasado. E quanto mais a gente cria mecanismos de imagem, vocês já repararam isso como é interessante? Quanto mais a fotografia e o vídeo fica melhor, mais fácil de criar, menos a gente acredita nas imagens. Hoje você vê uma imagem muito boa, você isso é IA. É difícil de fazer então por que a gente se propõe em criar imagens tão boas se no final a gente não vai acreditar nelas? Então, é aí que está a neurose do tempo, entendeu? A gente cria coisas para depois aquilo mesmo já causar na gente um desânimo. Então, para quê? Então, qual foi o objetivo, entendeu? Sim. Enfim, é muita coisa. A modernidade tem muita coisa para você falar.
A nossa última pergunta, até você já discorreu sobre o assunto, que é a neutralidade analítica no mundo de hoje. E a gente gostaria de saber como ela atravessa as desigualdades sociais e as violências simbólicas. Pois é, isso aí é importantíssimo. Você não pode, é por isso que eu falo que o psicanalista, ele tem que... Não é que ele tem que, eu não gosto de tem que, mas assim... A gente não pode ser alienado, você não pode desconsiderar o contexto histórico e cultural do qual a pessoa vem. Por exemplo, parece que hoje em dia eu não li nada dela ainda, mas eu ouvi falar dela. Não sei se é Grada Quilomba, uma psicanalista lá de Portugal, que ela fala em inconsciente colonial, né? Ela é uma moça negra e ela fala disso, dessas questões sociais mesmo, de raça, de gênero, quem pode falar o que sobre o que, né? Então, se eu estou atendendo uma paciente negra e ela está falando da dor do racismo, das coisas que ela já passou, e eu nunca passei por nada parecido com isso, então eu não tenho aquela competência natural de entendê-la no sentido emocional, eu entendo racionalmente o que ela passou. Apesar de que hoje eu considero que eu entendo melhor, porque depois de viver em Portugal 6 anos e perceber o preconceito contra os brasileiros lá quase que todo santo dia, né? Então eu finalmente entendi que antes, quando a gente estudava racismo, uma coisa que me impressionava era assim, como que o povo negro é tão unido, né? Eles se chamam de brothers, né? De mano, brother e tal. Nós brancos, né? A gente não se chama de mano, brother. Não, cada um é cada um. E eles se chamam de irmãos, eles se consideram um grupo. E eu, bestamente, pensava, o que será que promove essa união entre eles? Ora, o quê? O fato deles serem tratados com preconceito, coisa que alguém branco não era capaz de entender. Então, lá em Portugal, não interessa a cor da pele, você sendo brasileiro, você vai ser desconsiderado, vai ser tratado com desdém. Não por todos, claro, não quero ser injusto. Tem excelentes pessoas lá. Mas os portugueses que são xenófobos tratam qualquer brasileiro, seja loiro do olho azul, seja negro, seja lá, é brasileiro. É preguiçoso, é malandro, não quer fazer nada direito e tratam a gente com certo desdém, assim, sabe? E quando você começa a perceber isso, você começa a perceber a guetificação, né, que alguns sociólogos chamam. O que é a guetificação? É quando você migra, vai para um país, chega lá, ao invés de se enfronhar na cultura local e fazer amizade com o pessoal de lá, você vai conviver só com o pessoal do seu país que mora lá. Ou seja, você acaba formando guetos, né? E eu cheguei lá disposta a não fazer isso. Falei, não, vou guetificar. Mas quem disse que depende só de mim? Eles não querem. Trabalhei com uma portuguesa, uma menina excelente. Ela era super simpática, me ajudava no trabalho, porque eu não sabia fazer aquilo, ela me ajudava. E a gente almoçava juntas na empresa. Ficamos 3 anos ali, lado a lado. Eu nunca vi a cor da casa dela, ela nunca me convidou para um café na casa dela. Nada. Eles só fazem amizade com eles mesmos, não com imigrantes. Então, de tanto ele ser tratado desse jeito, um dia eu percebi acontecendo comigo. Eu cheguei numa padaria lá, fui comprar um lanche e chegou uma portuguesa assim com a cara ruim, assim. Temos isso. Começou a falar rápido, eu não entendi nada. Eu perguntei que tipo de pão que ela tinha, ela começou a falar e eu não entendi nada, né? Ela falou muito rápido. Eu olhei pra cara dela assim, aí na hora vi que uma moça estava olhando lá do fundo, uma funcionária, ela veio assim, empurrou ela pro lado e falou, deixa eu dar tempo, era uma brasileira. Nós temos um pão tal. Ela pegou e falou do nosso jeito, né, mais devagar. Eu falei, obrigada. Aí na hora rolou aquela cumplicidade assim, eu falei com brasileira. Ela falou assim, ela falou muito rápido, né? Eu falei assim, obrigada por ter vindo me atender. Então assim, já considerei ela um brother, sabe aquela coisa? Aí eu entendi, aí caiu a ficha. Eu falei, então é isso. É justamente aquela coisa de ser segregado, né? Fora desse grupo eu não sou ninguém. Então dentro desse grupo é que eu tenho a minha identidade. Então, como que se desconsidera isso na prática clínica? Não tem jeito. Então, se você não tem muito, assim, proximidade com aquele tema que aquela pessoa está te trazendo, a gente tem que procurar ouvir mais a pessoa em relação àquilo, aí sim praticar mais ainda a empatia, né? A capacidade de se colocar no lugar dela e imaginar como é que seria, e estudar aquilo também, para você não cometer besteiras ali na hora, né? Porque realmente cada um vai trazer uma questão, ou é religiosa, ou é de raça, ou é de gênero, né? Então a gente tem que ter humildade de, olha, eu não sei nada disso, deixa eu procurar saber, né? Eu acho que tudo que a gente conversou também repensa muito na questão da psicologia, não só como uma ciência, mas como social também, né? A gente olhar toda a sociedade, não só a psicanálise em si, mas acho que a maior reflexão que a gente pode tirar é que a gente nunca esquecer que a psicologia, acima de tudo, também é social, né? E assim, até para caráter já de conclusão aí, né? O próprio, por isso que eu falo que o inconsciente da teoria dos campos, que a gente trabalha com ele é social.
né? Ele não considera... A gente tem essa ideia do inconsciente freudiano clássico, antigo, né? Que o inconsciente é como se fosse uma parte do corpo da gente, né? Eu tenho meu inconsciente como eu tenho meu braço, né? Meu nariz, meu queixo, é meu, né? E já na teoria dos campos e em outras formas de psicanálise mais atuais, a gente considera, principalmente na teoria dos campos, que ele não é individual, ele é um encapsulamento do inconsciente que vem do social. É que a melhor metáfora que eu vejo para explicar isso é a do balãozinho de festa de criança mesmo, né? Quando você pega uma bexiguinha lá para encher e você sopra, primeiro você puxa o ar pro seu pulmão. De onde você está puxando o ar? Daqui, de fora. O ar está vindo daqui. Passou pelo seu pulmão, foi processado pelo seu pulmão, e você vai soprar agora dentro daquele balãozinho. E aí ele vai inflar, você amarra e pronto, tá o balãozinho cheio. Aquele ar dentro daquele balão é a analogia com o nosso inconsciente. É seu, aquele balão é um indivíduo. Dentro dele tem um inconsciente, que é daquele indivíduo. Mas de onde que ele veio? Não veio, não brotou do nada, veio de fora. Então ele vem contaminado daquilo que está fora. Então a gente está mergulhado no inconsciente, no caso do Jung falar, no inconsciente coletivo, ou no caso da Quilomba, inconsciente colonial. Por que os colonizadores se sentem naturalmente superiores aos colonizados, né? Esse ar de superioridade que eles têm, ou essa dor de cotovelo de ver o colonizado às vezes se dá melhor do que o colonizador, né? Então, isso tudo a gente tem que levar em conta. Por isso que não dá pra gente ficar confortável, sabe? É bom, de vez em quando, aparecer um paciente que traz uma questão que eu nunca trabalhei antes. Eu falei, não, esse eu não tenho a menor ideia disso. Aí eu começo a procurar coisa para ler, já começo a prestar atenção em pessoas que falam daquilo, para poder melhorar a minha percepção daquela pessoa. Não, perfeito. Então é isso, Adriana, a gente queria te agradecer pela presença. Pela participação, foi bastante enriquecedor. Eu acredito que não só para nós, né, como estudantes e futuros profissionais, mas para aqueles que ouvirem e tiverem suas dúvidas, não só a respeito da psicanálise, mas como a gente falou, da vida social em si, da contemporaneidade, da atualidade, dos nossos principais desafios, que não é só o que nós enfrentamos como profissionais, mas que a sociedade enfrenta em si. Então, muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço, Milena, foi muito legal. Participação. As perguntas foram ótimas, obrigada. Obrigada a vocês. Muito obrigada a todos também por terem escutado até aqui. E que não fique só aqui, que vocês busquem mais informações a respeito não só da psicanálise, mas de tudo que envolve a nossa sociedade. Muito obrigada. Obrigada, pessoal.